Vocês estão animados? Hoje vocês têm que estar animados, porque não estou cansado. Cheguei agora há pouco de Mato Grosso. Aleluia. Tem Mato Grossense aí? Aí eu vou usar esse aqui que está regulado. Hein? Se ele falhar, eu unjo ele. Uma vez eu joguei na parede quando estava falhando, mas esse é quando é o velho homem. Glória a Deus. Entendeu a mensagem, né? Estou brincando. Não, tá bom esse aqui. Se falhar, eu pego outro. Aleluia. A gente tem que ouvir a mulher, né? Então deixa a hora que eu for pregar. Né, Murilo? Você sabe, né? Tem que ouvir, né? Glória a Deus. A gente tem que ouvir a mulher mesmo. Ela falou para mim, amor, leva um blazer para lá. Falei, não, lá é 40 graus, não, vou pôr uma camiseta lá. Cheguei lá, mesma temperatura daqui, lá 13 graus. Aí tem que ouvir a mulher, né? Tem que ouvir. Glória a Deus, passei frio. Então, queridos, eu desde domingo estou pregando lá, preguei em 2 igrejas abençoadas lá e foi tremendo. Se for contar testemunho, a gente passa o culto todo contando testemunho. Aí cheguei agora à tarde, mas já estou renovado para a glória de Deus. Pode deixar daquele jeito que estava, depois eu aumento o tom da voz. Isso. Eu gostaria também de dizer a vocês sobre o curso de casais. Eu estou tão empolgado com esse curso de casais aí que eu estou quase nem dormindo de noite, né? Estou assim ansioso já, né? Para ministrar para os casais da igreja, porque a gente que é pastor e viaja por aí, não é só na nossa igreja, a gente vê que o que está pegando é com os casais, muita coisa, e nós elaboramos 12 aulas assim, mas a gente não vai chegar aqui e dar aula, ficar falando, nós vamos fazer dinâmicas, nós vamos dividir em grupos, né? Vai ser um tempo que nós nunca tivemos para casais na nossa igreja. Então está muito bem programado, comunicação, finanças do casal, criação de filhos, vida íntima do casal. Então vai ser assim um curso maravilhoso. E quando a gente fala de um curso assim, parece na cabeça da pessoa, é para quem está com problemas no casamento. Também, para esse que está com problemas no casamento, eu criei um curso chamado SOS Casamento. Esse é para quem está com o casamento na UTI, né? Então a gente vai ministrar esse curso depois também, não é? Para gente que está mesmo mal no casamento. Esse é para crescimento mesmo, para crescimento. Porque o casamento, irmãos, é uma coisa que a gente nunca pode parar de semear, de investir, de aguar, né, de cuidar como uma plantinha. E nenhum casamento, ele se acaba de um dia para o outro, não é? Quando a pessoa chega e fala, eu quero divórcio, eu quero separar de você, é porque aquilo vem há 10 anos desgastando. E ninguém fez nada durante esse período em que estava desgastando. E nós somos muito práticos assim, em ir levando, empurrando com a barriga. Mas é um casamento, é a nossa vida. Não é porque eu sou cristão, não é porque eu sou crente, porque eu estou ouvindo mensagem de domingo, que eu não preciso focar e investir no meu casamento, né? Eu, sou o apóstolo, tantos anos de ministério, mas eu tenho que investir no meu casamento constantemente para a gente estar crescendo juntos, né? E às vezes a gente investe mais num petzinho, falando em termos financeiros, do que na nossa vida. Então você que é um casal, que é membro da igreja, está bem, precisa investir para melhorar, não é? Não está tão bem, vem aprender segredos, porque a gente aprende, nós vamos aprender uns com os outros aqui nesse período. Deixa eu só contar esses tempos eu estava viajando, né? A gente viaja muito e conhece pessoas. E tinha um irmão que estava me contando uma coisa, ele disse assim, pastor, na verdade, eu era uma pessoa dos mais ricos dessa cidade e tal. Deus nos abençoou. Mas eu tinha uma coisa que eu chegava para minha mulher e falava assim, olha, eu peguei, não vou nem falar o que ele fazia, mas
eu peguei um serviço aí, nós vamos ganhar agora 2 milhões. A mulher falava, legal, né? Legal. Ele falou, isso me matava, porque eu estava tão empolgado com o que eu tinha feito e tal. E eu falava para ela, ela falava, legal, né? Aí isso acabou. Você sabe que isso levou o cara, ele não era convertido na época ainda, levou o cara a ter um caso fora do casamento por causa disso. E aí o que aconteceu? Aí desandou tudo, desandou o casamento, desandou tudo, e ele perdeu tudo que ele tinha conquistado. Então assim, a gente pensa que está bom, que está bem, mas a coisa está ali silenciosamente desgastando em alguma área. A gente olha para as pessoas e não imagina o que acontece entre 4 paredes, no quarto. O que está acontecendo de verdade dentro daquele casal? As lutas que eles passam, os desafios que passam. Então a gente está promovendo isso para você aprender, para não chegar uma hora, uma coisa assim, né? Qualquer coisinha pode gerar mais na frente uma coisa gravíssima que afeta finanças, afeta filhos, afeta o futuro, afeta a vida espiritual. Então, a gente entende que o reino das trevas, eles estão aí para pegar essas rachadurazinhas que tem, que a gente, não é nada, nem conversa entre o casal, nem fala, mas lá na frente pega um ou pega o outro. Vocês estão entendendo? Diga amém. Né? Então, eu quero ver vocês participando, casais da igreja participando. Nós temos ainda mais 15 vagas. A gente está pedindo aí uma ajuda, aí, um investimento de R$100 só para apostila, que as pessoas vão ganhar apostila, né? Depois nós vamos fazer um café depois, legal, né? E queremos fazer uma coisa muito bonita, muito de primeiro mundo para vocês. Eu mostrei a apostila para o Clauber, ele estava dizendo assim, isso aqui, e ele e a Julie já fizeram acho que 2 ou 3 cursos aí, né, muito bons, e eles disseram, isso aqui é uma faculdade, é um curso muito bom. Então assim, irmãos, invista no que é mais importante para você, não é? A gente vê assim que muita gente foca nos filhos, às vezes um esquece do outro e fica focando nos filhos. Aí os filhos vêm, os filhos crescem, os filhos vão, e fica aqueles dois ali, magoado, ferido, não é? Então a gente vai aprender tudo isso. Praticar vai ser com você, vai ser bênção. E é importante que é evangelístico, você pode convidar outras pessoas para vir aprender. Então nós estamos elaborando assim alguns cursos muito chaves, né? Curso de noivos para quem vai casar, nós já temos, nós não vamos casar pessoas sem fazer o curso de noivos, para a pessoa já casar aprendendo, não é? Na verdade, o curso de noivos devia ser uma faculdade de 3 anos, né? Vocês entenderam, né? Quem é casado aqui concorda comigo? A gente tinha que fazer uma faculdade de 3 anos para casar, e depois de terminar o curso a gente desiste, né? Eu estou brincando. Então é assim, é importante a gente aprender, porque nós queremos que a nossa igreja continue sendo uma igreja sadia. Amém? Nós temos nossos cultos, nem toda a igreja está nos cultos, mas queremos que a igreja esteja sendo firmada em ensino da palavra de Deus, porque o ensino, ele é a espinha dorsal da igreja. Não adianta a igreja crescer, mas não ter a espinha dorsal para sustentar, que é o ensino. E nós queremos que você seja um crente, que você daqui 10, 20, 30 anos esteja muito mais firme do que você está hoje na presença de Deus. Quem entende, diga amém. Então vai ser uma bênção muito grande, faça a sua inscrição e vai ser uma bênção tremenda. Queremos também lembrar vocês, né, a Cirlei já falou aqui sobre as ofertas, mas que você continue na sua fidelidade, na sua obediência, porque eu resolvi fazer obras na igreja, comprar cadeiras, fizemos a escada, né? Nós fizemos a apostila, já fizemos, está pronta e já está imprimida a apostila, acompanhamento inicial, para acompanhar pessoas que chegam novos, convertidos na igreja. Então, estamos fazendo essa dos casais agora, coisa que você investe aí em cada uma dessas, 2, 3 mil reais.
Então é investimento, nós estamos investindo, tudo isso é fora do orçamento normal da igreja. Então, esse mês mesmo, eu pensei assim, Deus, precisamos de um milagre, apesar da oferta especial que vocês estão dando, né, dos R$100, dos R$70, vocês estão dando, está ajudando a engrossar, mas esse mês iria faltar muito com os compromissos, iria faltar, né? E graças a Deus, a fidelidade de alguns irmãos que fizeram grandes negócios e que deram um dízimo diferenciado, que pagaram um voto, que fizeram, a gente está conseguindo pagar em nome de Jesus, e vamos terminar o mês e vamos pagar para a glória de Deus, amém? Então continue sendo fiel, que Deus vai te abençoar. Pessoas hoje que estão entregando dízimos altos, chegaram aqui quebrados, não é? Estão fazendo negócios bons e estão nos ajudando nesse momento. Então o dízimo, irmãos, é realmente de tudo que Deus te dá, separa, entrega, e Deus vai te abençoar. Deus não falha. Repita bem forte comigo, Deus não falha. Bate na mão do irmão aí e diz, Deus nunca vai falhar com você, irmão. Glória a Deus. Vamos à palavra, queridos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, e versículo de número 28. Provérbios 22, 28. Sim, amor, enquanto eu acho o versículo, fala aqui, convida o pessoal. Já que nós estamos em família, né? Eu esqueci de falar, igreja. Dia 28, no próximo domingo, as nossas crianças, o Intensidade Kids, é que vai fazer o culto. Então, eles vão pregar a palavra, eles vão ministrar a cura, eles vão fazer o momento de oferta, eles vão fazer tudo que os adultos fazem, né? Acompanhados, lógico, por um apoio, né? Por um adulto, mas eles vão estar fazendo e aprendendo como se fazer um culto e já se apaixonando pela casa do Senhor. Amém? Então eu conto com toda a igreja, chame os familiares para ver os seus filhos ministrando, né? Eles vão ministrar uma palavra, vão orar por cura, vão orar por portas abertas de emprego. Então vai ser um culto muito abençoado. E eu gostaria que toda a igreja viesse honrar as nossas crianças. Amém? No final a gente vai soltar um vídeo aí para vocês verem eles chamando. E a Marlene não sabe do vídeo, mas a Ana Júlia vai postar. Para vocês repostarem aí para seus familiares, convidando, amém? Deus abençoe. E cheguem aí domingo que vem, irmãos, apoia, dá parabéns, você está legal, você está bonito, vamos apoiar nossas crianças aí. Sei que não preciso pedir, vocês são muito motivadores e são nossos filhos, né? Eu estou curioso também para ver como é que vai ser esse culto mirim, né? Mirim. Nós tínhamos obreiros mirins antigamente. Quem lembra daquela época que tinha diácono mirim? Lembra, né, Malu? Então era legal, chegava na porta, era criança de gravata, de terno assim e tal. Mas os tempos são outros, né? Hoje se deixar eles vêm de short, fica ali os diáconos, né? Camisa regata assim. Mas é os novos tempos, nós vamos falar disso agora. Glória a Deus. Eu quando vejo gente... Se tiver alguém aí, me perdoa. Quando eu vejo gente de como é que é, bermuda na igreja, eu falo, mudou muita coisa. Meu Deus. Que as pernonas toda tatuada. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Provérbios 22, 28. Provérbios 22. Não sou antiquado não, irmãos. E não é proibido também, mas... Vocês vão entender por que eu estranho. Provérbios 22, 28 diz assim: não desloques ou não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Como é uma frase pequena, um versículo pequeno, repita após mim. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Pai querido, maravilhoso, fale conosco nesta noite, Senhor Deus, dai-me graça, Senhor Deus, para ensinar, dá graça a esses irmãos queridos para aprender e praticar a Tua palavra, os princípios da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, e todos digam amém. Hoje eu tenho que pregar de óculos aqui, porque a letra está pequena.
Eu quero falar dentro desse tema, a obediência em tempos modernos, falar sobre não remova os marcos antigos, obediência e santidade nos tempos modernos. Aquele dia que eu preguei aqui, eu falei com vocês que nós temos que nos situar. Eu acho que agora chegou a hora de obedecer a mulher. Glória a Deus, aleluia. Tá bom também, tá bom, tá ótimo. Só não mexer no botão. Então, queridos, eu preguei que nós precisamos nos situar no tempo que nós estamos. A própria Bíblia, no Salmo 92, diz assim, Moisés diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos corações sábios. Moisés estava dizendo que a gente tem que saber o tempo que a gente está vivendo, tem que conhecer os tempos, as eras, tem que saber tendências do que está acontecendo no mundo. Nós temos que situar no mundo que nós estamos vivendo. E eu disse que existiu a era moderna, que foi do século 17 até a metade do século 20. Nos anos 60, com toda aquela revolução, Beatles, hippies, drogas, tudo é sexo, e toda aquela revolução que começou nesse período, foi 60, 70 e 80, se consolidou a era pós-moderna, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, que tem características boas e ruins. Então eu quero continuar falando sobre isso aqui. E quando eu falo, queridos, aqui na igreja, sobre os tempos antigos e esses tempos agora, eu não estou aqui como saudosista, eu não sofro disso. Sinceramente, eu não sofro disso, de querer que hoje seja como era no meu tempo, na minha época era boa. Eu não sou desse tipo de pessoa, eu tenho uma mente à frente do meu tempo, não é? E então, não sou desse tipo. O que eu estou querendo trazer para nós é exatamente isso. A Bíblia diz assim: não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Os marcos antigos do quê? Primeiro tem que explicar o que é marco, né? Quem já comprou terreno, Murilo conhece muito bem, sabe o que é o marco, né? Você comprou lá um terreno, uma data, tem um pauzinho fincado no chão, que divide um terreno do outro, não é? Aquilo é um marco, que divide fazendas, sítios, terrenos, às vezes é um tijolinho, é um concreto que está ali, aquilo é um marco. Então a Bíblia está dizendo aqui para a gente não remover os marcos antigos. E esses marcos antigos representam os fundamentos estabelecidos pelas gerações passadas que vieram, desde a igreja primitiva, os apóstolos, Jesus, os apóstolos, os heróis da fé, e até gerações. Uma geração hoje, ela tem a duração de 25 anos uma da outra. Então eu tenho, por exemplo, na minha idade eu já vi 2 gerações e estou vivendo a 3ª geração. Então também tenho uma experiência do que eu vi há 2 gerações passadas, não é? Então, os marcos antigos são os fundamentos estabelecidos pelos pais da igreja, pelos nossos pais, pelos cristãos. Em tempos de mudanças rápidas, é muito importante a gente manter esse princípio enquanto adaptamos a nossa prática da fé aos desafios desse tempo agora. Porque nós estamos adaptando, né, a nossa fé a esses tempos modernos e pós-modernos que nós estamos vivendo agora. Então, como processar isso na nossa cabeça de cristão? A gente não pode ser religioso apenas de vir aqui e fazer um discurso. Irmão, não pode trazer o mundo para dentro da igreja. Irmão, o mundo é assim, o mundo é assado, o mundo é frito, o mundo é cozido, né? A gente tem que processar e ver até onde a gente pode ir nessa idade pós-moderna, era pós-moderna que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos refletir sobre como a santidade, a obediência a Deus e outros aspectos da vida cristã tem mudado da era moderna para a pós-moderna. E nós vamos também abordar a diferença de resiliência entre as gerações. O que é isso, Cristiano? É normal a gente ver, todo mundo vê que a geração passada era mais resiliente, era mais forte.
emocionalmente, fisicamente. E essa geração de hoje aparenta ser uma geração mais fraca emocionalmente e até mesmo fisicamente, espiritualmente. Então vamos ver hoje o que é isso, por quê? Será que é assim mesmo? Não basta a pessoa dizer assim, as pessoas do meu tempo eram assim, as de hoje são assadas. Por que as pessoas do meu tempo eram assim? Por que as de hoje são desse jeito? Vamos entrar também em como nós podemos cultivar uma santidade mais profunda hoje, nesse mundo que nós vivemos, tá certo? Então vamos fazer aqui algumas comparações. A era moderna, aquela mais antiga, a respeito de resiliência e disciplina, as gerações passadas eram frequentemente mais resilientes, devido a quê? As adversidades que eles enfrentavam, como guerras, crises econômicas, falta de tecnologia que facilitavam a vida. Então as pessoas eram obrigadas, 2, 3 gerações atrás, serem ninja, não é? Porque não tinha nada do que tem hoje. As pessoas tinham que, por exemplo, eu mesmo ainda peguei a ditadura no Brasil, o militarismo no Brasil, lá em São Paulo. Então, o militarismo era aquilo que influenciava a sociedade. Uma coisa boa que teve o militarismo é que as pessoas aprenderam a obedecer à autoridade. Era fácil para o pastor, nesse período, chegar. Por isso que os pastores antigos eram pastores que eram, entre aspas, militares. Eles falavam e o povo também obedecia. Não é? O pastor falava, né, e o povo obedecia. Hoje, já 2, 3 gerações depois, a gente vê que a palavra do pastor em si já não tem muito peso. A palavra do pai hoje já não tem muito peso nesse período, porque é uma nova geração que ela já nasceu pós-militarismo, na democracia e por aí afora, poderia ir fundo nisso. Então, naquele tempo, o povo realmente era mais resiliente, não é? O povo enfrentava porque não tinha telefone. Eu me lembro que no meu tempo, irmão, de que eu era jovem em São Paulo, quem tinha um telefone fixo era como se tivesse um carro zero, né? O cara era rico, tem um telefone. Era desse jeito, e há pouco tempo atrás. Não é? Hoje, qualquer criança tem um celular. Então você vê que era difícil. Quantas vezes eu, para conversar com a família, viajando, eu tinha que ir no posto telefônico da cidade, enfrentar uma fila, entrar numa cabine e ligar para a minha família. Né? Hoje, você pega um celular de qualquer parte do mundo, você conversa com alguém tranquilamente. Então você vê que era difícil. Por exemplo, hoje, basicamente, qualquer pessoa pode comprar um carro, ter um carro. No meu tempo, o sonho meu sonho assim, meu Deus do céu, era ter um carro, porque era coisa de milionário ter um carro. Viajar de avião era coisa de milionário. Hoje qualquer um pode comprar uma passagem de avião e viajar, não é? Então, assim, era tempo difícil. Então, tempos difíceis moldam a gente. A vantagem de tudo isso é que isso nos fez fortes emocionalmente, nos fez forte fisicamente. A gente tinha que andar, a gente não tinha carro, tinha que pegar ônibus, pegar metrô e tal, e coisa. Era coisa para gente forte. Hoje as pessoas não andam mais. Hoje as pessoas, elas estão sentadas no sofá, no shopping, no ar-condicionado, não é? Daí até mesmo o grande nível de obesidade, não é? Você pega uma foto aí dos anos 60 de alguém saindo de um ônibus ou de uma rodoviária, que você vê aquele povo lá, raramente você vê uma pessoa gorda. Por quê? Porque o povo andava, não é? Então, a diferença era essa. E a questão de obediência, havia mesmo uma forte obediência às normas religiosas e sociais, como um claro senso de dever e disciplina moral. Entendeu? Agora hoje, como é que é hoje? Hoje, a geração atual é frequentemente vista como mais frágil, devido a fatores como a superproteção, a dependência da tecnologia, a exposição constante às informações e opiniões conflitantes. Hoje você entra lá na internet, você tem
20, 30 opiniões a respeito de um assunto. Né? Cada um acredita numa coisa. Hoje a pessoa não pergunta mais para alguém, ela tem uma dúvida, ela não pergunta mais ou para o pastor, ou para o pai, ou para a mãe, ou para um amigo, o que você acha disso e tal? Ele vai lá no Google. Lá no Google ele tem 30 pessoas dando uma opinião diferente a respeito daquilo. Então, assim, isso leva as pessoas a ficarem confusas, indecisas, inseguras, não é? E a superproteção, porque a criminalidade é tanta que hoje o filho é super protegido, o filho não pode dar um gemido, né? Tanto é que nós temos filhos de 40 anos que estão dentro da casa do pai e da mãe, né? Sendo tratados de mamadeira ainda. Naquele tempo, a gente saía de manhã assim de casa e a mãe só falava assim para nós: volta antes de anoitecer. E a gente, a gente explorava tudo, a cidade toda, mata, água, onde tinha buraco a gente pulava, não tinha água a gente mergulhava. E por quê? Era um mundo que não era tão perigoso. E a mãe queria era mesmo que o filho se mandasse para dar sossego para ela. Não tinha creche, né? A escolinha. Antigamente a gente entrava na escola com 7 anos no primeiro ano. Hoje, quando a criança entra no primeiro ano, ela já estudou em 5 anos já. Né? Então a gente vê que hoje tudo é mais fácil nesse sentido, mas tem produzido pela facilidade pessoas muito frágeis emocionalmente, que não aguentam trancos, que não aguentam, né? Hoje você olha feio para um filho e fala um pouco mais grosso com ele e fala: vou sair de casa, vou embora. Por quê? Porque não obedece o pai com uma autoridade. Porque ele já ouviu 300 mil opiniões no Google dos amigos sobre aquele assunto e a opinião do pai não vale nada. Então, são tempos assim, é bom porque tem tudo fácil, mas é ruim porque essa facilidade fez pessoas fracas, está fazendo. Fico pensando como será a próxima geração, nossos filhos, que vão viver isso. Então, nós vemos também hoje que nos Estados Unidos, 1 em cada 5 adultos nos Estados Unidos sofre de algum tipo de transtorno mental a cada ano, como a ansiedade e a depressão sendo os mais comuns. E hoje há uma ênfase maior na autenticidade pessoal e na expressão individual, o que pode levar a uma visão mais fraca de santidade e de moralidade. Hoje em dia, as pessoas têm um entendimento, como eu falei, pessoal. Não é a regra, não é mais a palavra de Deus, é o que eu acho. Sobre moralidade, pureza sexual, sobre tudo. As pessoas têm a sua opinião pessoal e, em vez de se enquadrar na Bíblia, eles procuram uma igreja em que a igreja se enquadre a eles, porque hoje tem doutrina para tudo. Estou exagerando, é verdade ou não é? No nosso tempo, a gente tinha 2 grandes denominações, era a Assembleia de Deus, a Batista, e daí surgiu todas as outras, e as pessoas seguiam à risca aquilo. Hoje, cada um segue o que acha que deve seguir, e ele procura uma igreja que mais ou menos aceita o que ele pensa. Não é ele busca uma igreja em que ele vai se enquadrar na palavra de Deus. Você consegue entender isso? Diga amém. Eu estou aqui, estou falando para você se situar, porque a decisão é sua. Porque nem adianta mais o pastor chegar aqui na frente e falar: tem que ser assim, vai ser assim, se não fizer assim vai para o inferno. Né? O inferno não assusta mais ninguém, porque nós já estamos vivendo pior do que o inferno aqui. Então tem gente que para ir para o inferno é até um refrigério, um refresco para eles. Então é um tempo assim que a gente tem que pensar e decidir o que a gente quer. Então, por exemplo, na época moderna, uma pessoa enfrentando dificuldades financeiras, ela continuava a dizimar e frequentar a igreja confiando na providência de Deus. Hoje em dia, a gente vê que não é assim. Primeira crise, para de dizimar. Primeira crise, para de frequentar a igreja.
E até mesmo culpa a Deus. A minha igreja é muito fraca, meu pastor. Por quê? Porque lá na televisão, na rede social, tem N igrejas que posta lá coisas que nem se sabe se é verdade, mas cada uma mais poderosa que a outra. Então a pessoa olha para a sua igreja, a realidade do dia a dia da sua igreja, ela fala, minha igreja não presta, é a última das últimas. Por quê? Porque a rede social nunca passa problemas. Aí quando estoura escândalos como estourou agora de grandes igrejas da moda, a pessoa fala, ai, mas era assim. É igual ao casamento. Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, a galinha do vizinho é sempre mais gorda. Porque a gente olha para os outros e fala assim, esse casal é feliz, eu sou infeliz. Nossa, eles são demais, eu sou uma miséria. Mas a gente não está na pele deles, não está entre quatro paredes com eles, não conhece a realidade da vida deles, porque hoje você não precisa ser. Hoje você precisa aparentar que é. Concorda comigo? A pessoa não precisa ser um casal maravilhoso, tem que aparentar que é. Para os outros ver. Os outros vendo que um casal maravilhoso, meu irmão, não importa se eu sou ou não sou. Hoje você não precisa ser rico, você precisa aparentar que é rico. E nesse aparentar que é rico, as pessoas se endividam. O importante é aparentar. Por que existe a rede social? Por que as pessoas se endividam? Roupas caras, tênis caros, para poder parecer que é. Não preciso ser um crente que tenha profunda intimidade com Deus. Eu só tenho que parecer que sou um crente. E isso não é cristianismo. Isso aí é pura superficialidade. E cristianismo é muito profundo. É ser de verdade. Obrigado por aleluia, irmão, está me ajudando. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Diga amém. Então, agora vamos à questão da imoralidade sexual e a libertinagem. A imoralidade sexual e a libertinagem são problemas prevalentes na sociedade pós-moderna, porque são aumentados pela facilidade de acesso a conteúdo impróprio e pela normalização de comportamentos antes considerados inaceitáveis. Então, assim, coisas que você não via na geração passada, você anda na rua hoje e você vê aquelas coisas que eu mesmo, eu sou mente aberta, minha mente é mente para frente, mas eu olho e falo, eu não sabia que eu ia viver para ver isso. A gente está vendo isso e ao ver, começa a ser normal para a gente. E para os nossos filhos será normal mais do que para a gente, porque é um tempo que nós estamos vivendo. E como nós vamos se comportar nesse tempo agora? Eu não estou aqui dizendo o mundo está perdido, porque a gente precisa ganhar esse mundo. Amém ou não amém? Porque um dia a gente estava lá fazendo tudo errado também, e alguém nos ganhou. Mas eu estou falando para que a gente, como é que eu vou me comportar como filho de Deus, como cristão nesse mundo? Então, assim, essa imoralidade sexual é porque eu vejo que antigamente, na era mais 2 gerações atrás, o menino queria ver pornografia, ele tinha que ir lá comprar uma revista. Escondido, ele ia ver lá a revista. Hoje, o cara, e ele via ali 5, 6, 8, 10 fotos ali. Hoje, o cara entra aqui, se ele quiser, passa o dia inteiro vendo porcaria aqui, enchendo a cabeça com porcaria. E isso vicia. Temos pessoas que crescem viciadas nisso. Vocês não imaginam o número enorme de cristãos que mexem com pornografia. Porque é no secreto, porque é escondido. E a pessoa está contaminada, daí a igreja vai enfraquecendo, a vida vai enfraquecendo. São os tempos de hoje. A facilidade até facilitou para pecar. Apesar de que crente, irmão, não tem dom para pecar. O ímpio, ele tem uma facilidade para pecar. O cara peca, ninguém pega ele. O crente resolveu pecar, ele é pego na segunda. Porque
a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós perdemos a capacidade de pecar. E quando a gente peca, a gente é pego naquilo, então é melhor não pecar. Consegue entender isso? Diga amém. Então, assim, a gente tem que entender que a indústria pornográfica hoje gera 97 bilhões de dólares anualmente, com um impacto significativo sobre a moralidade e as relações pessoais. Irmão, se tem essa movimentação bilionária, é porque tem gente que gosta de ver, gosta de assistir, se alimenta disso, compra isso, investe nisso. E 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual que é a vontade de Deus para nós, irmãos? Fale bem forte, qual que é? Santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como gentios que não conhecem a Deus. 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que comete prostituição peca contra o seu próprio corpo. Efésios 5,3, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Agora, qual é a estratégia para a gente manter a santidade hoje, irmãos, no meio desse mundo tão, com a vitrine tão linda? Eu estava passeando nas ruas de Amsterdã, na Holanda, e de repente nós entramos numa rua, o guia levando, e lá existe uma rua, que é a rua de prostituição. E as prostitutas ficam dentro de vitrines luxuosas. Então a pessoa vai passando, olha na vitrine, fica olhando, e eu quero aquela. Ele entra lá e pega aquela. O Satanás, ele coloca o pecado, as tentações numa vitrine muito linda. Não é? Então, como a gente mantém vigilância e disciplina? Estabelecer limites claros para o uso da internet, das redes sociais, evitando sites e conteúdos que promovam a imoralidade. A gente, irmãos, se você tem dificuldade numa coisa, e você pintou um sinal amarelo, fuja daquilo. Vá até onde começa a apitar o sinal amarelo, apitou, fuja daquilo. Você, homem, chegou perto de uma mulher, você pode relacionar com 20 mulheres, não sente nada. Chegou perto de uma que pintou o sinal amarelo, fuja. Esses dias um irmão de uma igreja que eu fui pregar, o pastor estava me contando, aquele irmão ali, chegou uma mulher lá no trabalho para ele, e olhou para ele dizendo assim, a mulher olhou para ele e falou assim, cara, eu estou apaixonado, casado, estou apaixonado por você, eu quero você, eu estou doidona por você, eu quero você, você é o cara. Como ficou assim, eu? É você, mas eu sou casado, não importa o que você é, eu quero você. Aquele homem ficou tão assim que ele chegou em casa correndo e confessou para a mulher aquilo. Graças a Deus a mulher entendeu, falou, vamos orar junto, orou junto com ele. Então a gente tem que ter, e as mulheres também, se seu marido fizer isso com você, não deixe like. O que você fez? Você cantou ela? Apoie seu marido. Fala, vamos orar junto. Seja uma mulher cristã madura. Sim ou não? Eu vou lá matar essa sirigaita. Vai nada. Seu problema é com seu marido. Esse negócio, irmão, de querer matar, bater, resolve o problema nosso, mas não resolve o problema. Tem que ser inteligente. Eu quero resolver o meu problema. Não quero esvaziar minha raiva e o problema continuar. Para de ser criança. Então, exemplo, né?
estabelecer esses limites. Você começou a ver que a coisa está pintando para o outro lado, irmão, estabeleça um limite. E quando fala disso, eu sempre lembro do meu pai. Meu pai, eu acho que ele tinha um dia no centro de convenções, a gente fazia eventos lá, e meu pai era muito ogro assim nessa área, né? E chegou duas mulheres assim, foi conversando com ele, encostando nele, né? Foi encostando nele e ele foi recuando, e até que chegou na parede assim. E aí, quando as mulheres encostaram nele, enfiou o dedo na barriga da mulher, falando: por favor, mantenha a distância de mim. Eu morri de vergonha. Mas é melhor você ser assim, meio ogro e não pecado, que você ser popular e de repente... Eu me lembro no começo do meu ministério que eu conheci um velhinho pastor, que ele era o cara mais santo que eu já vi na minha vida, aquele homem. Aquele homem, ele parecia um anjo. Aí um dia ele sentou comigo, né? É importante os mais velhos sentar com os mais novos, contar não só suas vitórias, mas seus que ele passou. Pai chegar para o filho e falar: filho, ó, vem cá, o pai também quase foi nessa, o pai passou nessa, mas não caia nessa. Eu já andei por onde você está andando. E ele viu um dia que eu estava muito assediado, né, novão no ministério e tal, estava muito assediado, ele veio me dar um conselho, ele falou: irmão Cristiano, se cuida, irmão Cristiano, porque você veja eu, e ele velhinho, irmão, velhinho, você vê como desgraça. E ele tinha ficado viúvo e casado com outra, e ele não se dava, o casamento dele não, a mulher era, eu sei lá quem que era ruim. Ele parecia um anjo. A véia era o cão chupando manga. Aí, e ele diz assim, e ele era evangelista, né? Ele diz: irmão Cristiano, um dia eu saí daqui, isso foi lá em Minas, e eu entrei no ônibus, eu estou evangelizando, e comecei a evangelizar uma moça no ônibus perto de mim, pois você não acredita, irmão, que não demorou muito, eu e ela estava dentro do quarto do hotel. Eu falei: e aí, irmão Sebastião? E nós está lá tirando a roupa, e aquela mulher olhou para mim e falou assim: moço, o senhor estava falando dentro do ônibus para mim se Jesus voltasse e tal. E se Jesus voltasse agora, o que aconteceria com nós? Aí foi a prostituta que estava evangelizando ele. Aí ele falou assim: minha filha, levantou a calça: minha filha, se voltasse agora, nós estávamos no quinto dos infernos, deixa eu ir embora daqui. Irmão, não tem bom nessa área, não tem. Você tem que ser José do Egito. Sentiu a vontadinha de entrar lá para ver coisas que não prestam? Resista, joga de lado. Filipenses 4:12 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, pense nisso. Ocupe a sua mente com coisas boas e positivas. Isso vai te impedir de você ficar pensando em coisas que não prestam na sua cabeça. Responsabilidade. Participe de grupos de estudo bíblico, de GV, de apoio, de discipulado, onde as lutas podem ser compartilhadas e orações oferecidas. É melhor você confessar a tentação para uma pessoa de confiança. Olha, eu estou sendo tentado nisso, me ajuda aí. Igual o marido fez com a mulher. Do que você ter que confessar o pecado depois de cometido. Não é muito mais prático isso, irmãos? É. Hebreus 10:24 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. A importância de você congregar. Eu estava lá agora, contei do meu testemunho na igreja que eu fui, a última. Aí no final chegou uma senhora, sua filha do lado, uma moça,
E ela falou, pastor, o senhor compartilhou da sua viuvez e tudo. Meu marido, e o pastor depois me falou do marido dela, um homem de Deus exemplar. Um empresário grande. E ela contando para mim, pastor, meu marido foi. E chegou num dia de folga lá na outra cidade, ele foi ver o jogo num bar. E estava lá com os amigos. E entrou um cara lá, e ele foi a chacina de Sinop. Talvez vocês já ouviram falar. Chegou um cara lá com escopeta e só fazia assim. Pá, 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 pá. Matou 7 de uma vez. Matou meu marido. Não tinha nada a ver com nada. Estava lá assistindo o jogo. No momento de descanso do trabalho, estava lá. Então, a gente tem que olhar essas coisas. E a mulher falou, faz 1 ano e meio, ainda está doendo isso. Aí eu passei muitos conselhos para ela. Até a filha vinha estudar aqui na PUC, em Curitiba, passou aqui para medicina, ficou por lá mesmo. E ela ainda disse assim, e quando eu estou me recuperando disso, meu pai pegou câncer na garganta. Está lá, morando comigo assim. Então a gente tem que... Aquele homem, o problema dele foi ele estar no lugar errado, na hora errada. A gente tem que pensar até onde a gente frequenta. Nem tudo que é bom não é para a gente fazer. Então a gente precisa, nesse mundo que a gente está vivendo, a igreja é a arca. A igreja é o lugar que a gente se fortalece aqui com os irmãos. É perfeita? Não. Tem confusão? Tem. Tem um monte de coisa? Tem, mas é a arca. É aqui o lugar que Deus trata com o corpo dele. Amém ou não amém? Não existe casamento perfeito que não tenha confusão. Não existe igreja perfeita que não dê confusão. E são essas confusões que dão os conflitos de relacionamento, de casamento, de família, de igreja, que faz a gente ser forte emocionalmente. Você está entendendo? Diga amém. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Sabe, outra coisa boa é você memorizar versículos bíblicos que falam sobre pureza e santidade e meditar neles. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E uma outra coisa para a gente ir para o final aqui, irmãos, a gente precisa cultivar a resiliência espiritual, a resistência, a força. E para isso a gente precisa se enraizar na palavra. Para desenvolver uma santidade resiliente é fundamental estarmos enraizados na palavra de Deus. Ela é a nossa âncora em tempos de tribulação e mudança. Irmãos, a força nossa vem daqui, da palavra de Deus. Isso aqui não é autoajuda, é ajuda do alto. Amém? Há uma diferença. Isso aqui nos fortalece. Você pode estar querendo se matar, você pode estar querendo se acabar. Você começa a ler isso aqui, muda a tua cabeça. Você começa a pensar em viver, em ser feliz, em ser pleno. Nós precisamos ter dependência do Espírito Santo. Infelizmente, irmãos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa esquecida, até na igreja. A gente acha que ter comunhão com o Espírito Santo é só ficar gritando e falando em língua e pulando e não sei o quê. O Espírito Santo, irmãos, é mais do que isso. É a gente no dia a dia, a gente ter Ele como nosso amigo, nosso conselheiro, nosso consultor, nosso ajudador. Irmão, não tem bom, não tem inteligente, não tem diplomado, não tem MBA, não tem nada que consiga vencer esse mundo por seu esforço próprio, não. A gente precisa depender do Espírito Santo para criar filho, para fazer feliz o cônjuge, para conviver dentro da igreja, para conviver no trabalho. Gente, essa semana eu tive em vários restaurantes. Eu tive em vários mercados,
eu tive hospedado em 2 hotéis. O Espírito Santo falou comigo. Acho que ele ampliou meu ouvido para ouvir as pessoas falando. Cara, é só gente, a conversa do povo, em tudo quanto é lugar hoje, é uma conversa de gente magoado. Porque o fulano fez isso, ele acha que é o bom, o cara mandou em mim, o cara falou isso, aquela sirigada, irmão, dá até nojo ouvir as pessoas hoje. Alô, você é assim? Por quê? Porque as pessoas não conseguem relacionar, não conseguem perdoar, não conseguem se colocar no lugar do outro, é só falar mal do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Que não seja assim entre nós, vamos ser profetas sobre a vida desse povo, amém? Nós estamos para ganhar esse povo, não para ficar falando mal. Fez, irmão, perdoe, toque para frente, profetize. Lá, da outra vez que eu fui em Cuiabá, tinha um pastor, mas ele era muito calmo, aquele pastor. Ele era muito calmo, assim, lento. Aí uma caminhonete, lá os caras andam muito louco correndo, uma caminhonete passou, ele estava acho que meio devagar, a caminhonete e buzinou, e o cara xingou, e mostrou a mão e tal. Aí ele falou assim, próximo líder de célula. Amém? Como é que a gente tem reagido a essas provocações? O pastor, amigo pastor, estava descendo Paranaguá para pregar lá, e na estrada começou um cara, né, acho que, e começou, e o cara mostrou a mão, né, para não dizer outra coisa, e xingou, e o pastor, hein? Aí chegou lá para pregar, né, terno, gravata, cheiroso, paz do Senhor, irmãos. Quando ele olhou o cara no primeiro banco. Como é que vai pregar depois dessa? O irmão lá, paz, pastor. Ei, irmã, é assim, desse jeito. Deus tem senso de humor. Deus gosta de brincar. Então, a gente tem que ter dependência do Espírito Santo. E a gente também precisa estar unido numa comunidade, num grupo, como a igreja. Irmãos, a estatística de desigrejados no Brasil, segundo o IBGE de 2010, 9% dos brasileiros se declaram sem religião. Se a gente trouxer essa pesquisa para hoje, em proporção, nós temos hoje 25 milhões de desigrejados no Brasil. A maior igreja do Brasil é dos desigrejados. Os que estiveram dentro da igreja desviaram. Hein, irmã? Hein, Tadeu? E esses desigrejados todos, eles estão lá na rede social malhando a igreja. Um líder peca. Entra milhares de comentários. Falei, é por isso que eu saí, é por isso que pastor nenhum presta, é por isso que eu não dou meu dízimo, é por isso que... É os desigrejados. Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. E aí você ouve aquelas pessoas, mesmo você sendo um crente, se você for fraco das ideias, o que vai acontecer? É verdade. Já pensei, pois é, vi que o apóstolo comprou um sapato novo, vai meu dízimo lá. É ladrão também, rouba para comprar sapato. Porque dentro da igreja tem de tudo. Então você tem que ser aquela pessoa que você tem que ter personalidade hoje em dia para você permanecer sendo crente e não ir hoje para a igreja dos desigrejados. Inclusive, é um campo para a gente reganhar almas, os desigrejados, que precisam da nossa visão e do nosso amor. Deus já me deu um projeto para trabalhar com os desigrejados. Nós vamos trazer muitos de volta. Amém? Pode ser mais forte? Né? Então, o que é essa tendência dos desigrejados? 25 milhões. O que ele diz para nós hoje? Que a gente precisa renovar, adaptar as igrejas para alcançar e engajar esses indivíduos.
mantendo os princípios, os fundamentos da fé. Irmão, você tem que entender uma coisa, princípio é imutável. Você pode repetir isso? Fala comigo assim, princípio não muda nunca. Mas você pode mudar a luz da igreja? Pode ou não? A luz da igreja é princípio? Você pode mudar a cor da igreja? Você pode mudar a cadeira da igreja? Isso pode. O pastor pode mudar a roupa dele para pregar? Pode. Em vez de um terno, ele pode pôr uma roupa mais esporte. A gente tem que mudar, senão a gente vai perdendo. Porque essas pessoas que estão aí são gente que trabalha numa empresa, que vai numa conferência. Naquela conferência tem um palestrante que ganha 30 mil reais para dar uma palestra. Lá tem tudo bonito na empresa, tem tudo chique, tudo cheirosinho. Aí ele chega na igreja, uma igreja mal acabada, uma igreja atrasada, uma igreja fora de moda. Então, ele fala, puxa, lá no mundo tudo é certinho, eu venho para cá, tudo é mal acabado. Não, a gente tem que se preparar até para ganhar as pessoas hoje. Você concorda comigo? Diga amém. Ele vai lá na conferência, na empresa dele, está todo mundo uniformizadinho, recebe bem, recebe com alegria, com abraço. Chega na igreja, quanta gente vem para a nossa igreja e fala, eu passei em 4, ninguém nem me notou, não recebi nenhum abraço, ninguém perguntou nem meu nome. E o número de desigrejados aumentam, porque o amor está esfriando. E nós não podemos deixar na nossa igreja o amor esfriar do nosso coração, gente. Nós temos que ser pessoas que o amor de Deus está pulsando em nós. Amor por criança. Criança não é para ser abusada, espancada, deixar a criança passar fome. A minha irmã me conta umas coisas, ela é professora de bairro carente, que me corta o coração, eu choro, porque eu tenho uma compaixão de criança. Ela chega lá, ela fala assim, Cristiano, elas chegam lá, a gente está ensinando, ela só pergunta, quando é a merenda? Quando é a merenda? Quando é a merenda? Quando é a merenda? Por que, filho, você está tão interessado na merenda? É porque ontem eu não comi nada em casa, eu estou com fome. Então, a gente precisa ser resposta para isso também. E não ficar brigando por cor de igreja, por como é que vai ser a luz, a boate que virou a igreja. Não, isso aí é distração. A gente tem que focar em ganhar almas para Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Sabe, não sei se eu estou exagerando, mas eu estou querendo que a gente seja esse tipo de igreja, que não muda princípio é princípio. Agora, se precisar mudar a cor, se precisar botar luz, o que precisar nós vamos fazer. Eu creio que quem está comigo já aprendeu isso há muito tempo. Aqui não tem discriminação de nada. Aqui discrimina, a igreja dos ricos discrimina os pobres. Não tem, eu trato todo mundo igual. Não tem que ficar puxando sardinha porque o cara é rico, ou ficar desprezando porque o cara é pobre. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. O diabo vem testar o nosso amor. O que eu falei? Mandou uma pessoa aqui esses dias. Saiu falando para todo mundo. Uma pessoa chegou aqui e começou a ir no ouvido de todo mundo. Não, porque aqui não tem amor. Porque aqui os apóstolos não se interessam por ninguém. Porque aqui pede muito dinheiro. Porque aqui isso, porque aqui aquilo, porque aqui aquilo. Claro que a gente foi para resolver isso, mas esse é o diabo que vem para testar o nosso amor. Se a gente não é nada disso aqui. Eu tenho autocrítica minha e da igreja. Tem muita coisa para você melhorar, mas ninguém faz isso aqui. Aqui não gosta de pobre. E o diabo vem para lançar. E as pessoas que são fracos da cabeça ficam com isso na cabeça. Por isso que você não tem que ser cabeça fraca. Você tem que ser a cabeça cheia da palavra de Deus. Você está aqui, você conhece a nossa vida. Tem gente que está aqui há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Conhece, porque a nossa casa é aberta.
A Vivian faz treinamento para mulheres, leva as mulheres lá para a nossa mesa. Nossos discípulos são da nossa mesa. O que nós somos em carro, nós somos aqui. Todo mundo sabe que a gente aqui investe dinheiro nosso nisso aqui, em pessoas, em tudo. Mas o diabo vem e tem gente que acredita. Porque o diabo, o poder que ele tem é de trabalhar na mente das pessoas. Toda batalha é na nossa mente. E veio esse, e vão vir outros e outros. O lado bom é que vai provar a gente. Fechando aqui, irmãos. Os marcos antigos da nossa fé, como a busca pela santidade, a obediência a Deus. É muito preciso a gente lembrar disso hoje, que santidade não é uma coisa passada, não está degodê, não está fora de moda. Obediência não está fora de moda. Porque é muito difícil para um pastor pregar algumas coisas na igreja. O pastor começa a pregar sobre obediência. O diabo fala no ouvido da pessoa, está querendo manipular você. Está querendo mandar em você. Você fala sobre dízimo, oferta, o diabo fala no ouvido da pessoa, quer tomar o seu dinheiro. Por isso que a gente tem que ter a mente de Cristo. E você vê que na nossa igreja há uma transparência muito grande de tudo. Todo mundo conhece tudo aqui. Tem nada escondido aqui, tem nada por trás do pano. Mas mesmo assim, eu fiquei olhando essa pessoa que veio. Eu fiquei pensando, imagine se a gente tivesse argumento para dar para essa pessoa. Se ela soubesse de coisa errada que de verdade estava acontecendo na igreja, que estrago não fazia uma pessoa dessa? Que chega, parece que o diabo revela para a pessoa. Então, não é só na igreja, é na vida. Vai chegar pessoas que vão ser enviados do diabo na tua vida. Quem sabe para a tua vida afetiva, quem sabe para ser um sócio seu, quem sabe para ser um amigo seu, para ficar ali 2, 3 anos na encolha, na moita, para um momento da vida dar o bote. Então você precisa depender do Espírito Santo, porque ninguém vem com estrela na testa, dizendo aprovado. Pode ser amigo dessa pessoa que é uma pessoa do bem. Então você precisa do Espírito Santo até para namorar, até para fazer amizade, para fazer uma sociedade. Estou exagerando, irmãos? Estou ou não? Estou dizendo porque a partir de mim, porque eu sou humano também, a gente vai assim... baixando a guarda espiritual, e de repente nessa baixa de guarda espiritual o inimigo entra. Então seja essa pessoa, Espírito Santo. Eu estava falando para a Vívia que quando eu passei pelo processo que eu passei, né, foi um processo muito doloroso. Sabe qual que era a minha oração? Falei para a Vívia, a minha oração era uma só. Eu só orava todo dia assim: Deus, me livra de mim mesmo. Deus, me livra das minhas más decisões, me livra da minha precipitação, porque minha cabeça está confusa, eu tô muito confuso com tudo que está acontecendo, com doença de filho, com gente saindo da igreja, com um monte de coisa. Só me ajuda, Senhor, me livra de mim mesmo. Eu não falava me livra do diabo não, eu falava me livra de mim mesmo. E às vezes essa é uma oração que a gente tem que fazer, porque a gente no momento de luta, de prova, a gente toma decisões erradas, porque a gente está debaixo de um encantamento do diabo ali, que é só ele encantar, ele encantou, aí a gente só começa a tomar decisões erradas. Então eu orava, Senhor, me protege de mim mesmo. E graças a Deus, Deus me protegeu. Irmão, era para eu ter feito tanta bobagem naquele tempo, né? Eu pensava em ir embora de Curitiba, eu pensava em começar no outro canto, eu tinha um monte de pensamento, porque a cabeça ficou confusa, mas eu orava, me livra, Senhor, de mim mesmo, e Deus me livrou de todas, e Deus vai livrar você de todas também. Deus vai livrar a tua família, a tua casa, tuas finanças. Quero profetizar que você não vai fazer negócios errados, precipitados, para se arrepender depois, porque o Espírito Santo é com você. Jesus disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está com você, o Espírito Santo está com você. Ouça Jesus, ouça o Espírito Santo, mesmo em tempos
tempos tão desafiadores como esse, com tantas vitrines do diabo, não tire os seus olhos de Jesus, autor e consumador da tua fé. Ele vai te fazer atravessar do outro lado, são e salvo. Nem um fio de cabelo vai se queimar, nem uma unha ficará nas mãos do inferno, porque o Senhor é com essa igreja, o Senhor é com você, com a sua família e com as suas decisões. Bata palmas e diga aleluia, glorifique a Deus, porque Ele é o teu protetor. Alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero profetizar que a alegria do Senhor está chegando na tua vida.